Olá a todos, como estão? Sejam bem-vindos. Pessoal, hoje eu trouxe para vocês aqui uma aula um pouco diferente da que nós estávamos acostumados a fazer, né, durante esse tempo. Pessoal, eu trouxe para vocês aqui hoje uma conversa, né, uma explanação, na verdade, sobre como é a estrutura do Enem. Como é a estrutura do Enem na disciplina, né, língua espanhola. Então, vocês sabem que o Enem ele tem algumas características próprias dele, eles sempre usam os mesmos mecanismos de avaliação, principalmente, eu posso falar com propriedade, da língua espanhola. Em torno de seus 12 anos, 13 anos de edição, né, que o Enem tem, de edições que o Enem já vem promovendo, eles não mudaram muito. Então, eles têm uma característica própria, né? A banca tem uma característica própria de como é que vai ser cobrado, como vão ser as questões, a estrutura dessas questões. Então, hoje, no nosso vídeo, na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre como é que vocês vão encontrar, vão se deparar com a língua espanhola na prova do Enem. Eu sei, pessoal, que muitos de vocês, ou alguns de vocês, já tentaram, né, já conhecem a estrutura da prova do Enem. Alguns é a primeira vez que estão fazendo. Então, isso é muito interessante para que vocês, quem já conhece a estrutura, vai perceber, né, vai reconhecer essa estrutura e talvez aprender mais alguma coisa, né, mais algumas características, né, que a prova nos dá. E quem vai tentar fazer agora, né, pela primeira vez, já vai começar a entender e a visualizar mesmo como são distribuídas as questões de espanhol no Enem, tá bom? Então, não esquece, pessoal, já assina a frequência de vocês, para vocês não esquecerem no final da aula. Assistam a esse vídeo novamente. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, podem entrar em contato comigo ou aqui pelos comentários do vídeo, tá? Eu costumo muito ficar clicando no vídeo para olhar os comentários de vocês, então alguns feedbacks, né? Embora ainda ache pouco, eu gostaria demais que vocês tivessem o interesse mesmo, a vontade mesmo de perguntar, né? Não fiquem com a dúvida, tá, gente? Não é porque nós, professores aqui do cursinho, estamos de forma online, com aulas gravadas, que nós estamos bloqueados, né? E que vocês a gente não pode interagir. Pelo contrário, as redes sociais, elas nos trazem isso, né? Essa vantagem. Então, por favor, perguntem, tirem as dúvidas de vocês, estudem, beleza? E, mais uma vez, gente, levem a sério de verdade a língua espanhola. A língua espanhola, ela, por mais que sejam só 5 questões, ela dá um salto no coeficiente, né, na nota final muito grande. Fora que você não pode zerar a disciplina, né? Então, vamos se dedicar, e eu tenho certeza que se vocês seguirem os passos, se vocês colocarem na grade de estudo de vocês, né, a língua espanhola, e vocês forem ali pincelando, escutando algumas coisas, algumas músicas, vendo alguns filmes, enfim, séries, tentando, né, captar mesmo, vai facilitar demais que vocês saiam bem na prova do Enem. Beleza? A gente vai começar aqui. Deixa eu só dar um zoom aqui no meu slide. Opa, não deu certo. Vamos ver se agora vai entrar. Eu acredito que vocês já estejam vendo o slide e me vendo também, né? Ao mesmo tempo. Bom? Ok, gente, vamos começar então. Olha. Então, língua espanhola, Enem 2021, estruturação. A estrutura, né, de como é cobrado as provas de espanhol no Enem. Eita, meu celular. Celular atrapalhando aqui nossa aula. Vamos lá. Grande perigo. Keep calm, porque hablo portuñol. Gente, personas,
ticos e ticas, vamos desmistificar que saber portunhol é suficiente para uma boa prova de espanhol no Enem. Não é. Não é. Então, vamos deixar isso para um contexto muito arcaico, vamos deixar isso para trás, tá bom? Então, mantenga la calma, porque hablo portunhol, não. Você falar portunhol... muitas pessoas vão perguntando, professor, e o que é portunhol? Portunhol é como se fosse a junção do português e do espanhol. É uma tentativa de você tentar se comunicar em espanhol ou em português. Né? Por exemplo, deixa eu tentar esclarecer aqui. Eu vou até a Argentina ou até o Uruguai, e aí eu não sei bem o espanhol, e eu vou tentar me comunicar ali misturando português e espanhol. Então, eu estou misturado ali, eu estou tentando falar um portunhol, né? E isso, gente, pode causar muitos problemas, principalmente porque a grande maioria das palavras são iguais, né, entre o português e o espanhol, mas existem algumas palavras que são heterossemânticas, são falsos cognatos, que são iguais, mas têm significados diferentes, tá bom? Então, falar portunhol não basta. Nós temos que aprender de verdade e aprender pelo menos o básico, mas que seja espanhol mesmo, e não seja só o portunhol, tá bom? Espanhol é igual português. Não é, gente. Olha a diferença aí até nas bandeiras já, né? Então, gente, vamos botar na cabeça que espanhol é um conjunto de 21 países, né? A língua espanhola, na verdade, faz parte de um conjunto de 21 países que falam a língua espanhola e tem suas características, tem as suas diversidades aí, linguísticas, culturais, é muito distinto, tá? E o português, então, nem se fala. Então, por mais, gente, que eles tenham vindo de uma mesma raiz, né, do latim, que eles sejam línguas muito próximas, eles têm diferença, tá? Então, espanhol é igual ao português? Não. Cuidado, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a prova do Enem, de espanhol do Enem. Então, são apenas 5 questões. Como eu disse a vocês, parece pouquíssimo, mas não é. Tá? Porque são 5 questões aí que dão um salto na nota de vocês no final. A maioria delas feita para testar o conhecimento instrumental do aluno, ou seja, a capacidade de ler e interpretar corretamente um texto, um quadrinho ou uma situação qualquer. Vocês já devem ter observado que as questões de espanhol, elas sempre tratam de alguma descoberta científica ou de algum estudo sociológico, trata principalmente esses textos, eles tratam sobre a questão cultural de um povo, né, que fala espanhol, por exemplo, um pouco os porteños, né, que são os argentinos, ou ainda os bolitas, os bolivianos, ou fala de qualquer país que fala espanhol, dando uma ênfase à cultura daquele povo, né? E às vezes trazendo para o Brasil. Então, o que é que o Enem quer? Ele quer saber se você consegue entender uma charge, se você consegue entender um texto simples de espanhol, se há essa comunicação, né, sua com a língua espanhola. Então, o conhecimento instrumental da língua é um conhecimento que serve para comunicação, se você consegue se comunicar, tá bom? Então, o que o Enem espera do participante é o seguinte, vamos lá. O que é que ele espera de você? Associar palavras e expressões ao tema da questão. Então, muitas vezes vão aparecer ali palavras destacadas para você, ou alguma expressão destacada no texto, e aí ele quer saber se você compreende aquela expressão, o que é que está querendo dizer naquele contexto. E aí muita gente, às vezes, perde a questão porque não prestou muita atenção no contexto.
Então, às vezes, tem lá uma frase e uma palavra que você não conhece ou que está colocada lá de propósito, porque tem um sentido diferente no espanhol, e aí você simplesmente traduziu aquela palavra ou não traduziu ela de jeito nenhum e marcou qualquer questão lá, enfim, sem analisar a frase inteira. Então, não façam isso, gente. Observem de verdade o contexto. Quando a gente fala isso, é para vocês realmente pararem para refletir na questão. Eu sei, gente, que são 3 minutos, 4 minutos para cada questão, blá, 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 mas não levem isso em consideração não, tá? Levem em consideração que você está fazendo ali a sua questão, que você está lendo, para que você não precise ficar relendo, lendo de novo e etc. Tenha um senso, um foco, né, de concentração no que você está lendo e no contexto, tá bom? Principalmente isso. Será o que é que ele quis dizer dentro dessa frase? Então não pegue palavras soltas. O Enem não vai dizer, traduza a palavra embaraçada para o português. Ele não vai fazer isso, tá bom? Ele vai tentar fazer com que você reflita a questão, que você reflita sobre o que o autor está querendo dizer, beleza? Segundo ponto, demonstrar que possui familiaridade com informações, tecnologias e culturas estrangeiras. Isso é importantíssimo, principalmente essa última parte, culturas estrangeiras. Gente, o Enem, ele quer saber se você conhece um pouco da cultura da Argentina, se você conhece um pouco da cultura da Espanha, embora não seja muito cobrado, tá? A questão cultural da Europa, da Espanha, no caso. Eles gostam de trazer mais para a nossa realidade, para a América, né? A América Latina, né? O que mais? Se você conhece um pouco sobre o México, se você conhece um pouco sobre a Venezuela, quais são, assim, o que chama mais atenção na cultura deles. Então, é importantíssimo que, se você tiver aí um tempinho livre, pegue um documentário, pegue um vídeo de um vlog, né, de alguém que viajou para algum país que fala espanhol, conheça, né, como é que eles se comportam, pelo menos como é a região, né? Isso é importantíssimo para o Enem. E vocês vão perceber que é assim. Nas próximas aulas, eu vou estar trazendo para vocês algumas questões das edições passadas do Enem, para a gente trabalhar junto. Se eu não me engano, na próxima aula, tá? Então já fica aí o tema da nossa próxima aula, tá bom? Eu vou sempre estar trazendo para vocês, desculpem, eu vou sempre estar trazendo para vocês, a cada 1 mês ou 2 meses, resoluções de questões, tá? Então isso é importantíssimo, a gente bota em prática mesmo o que a gente está aprendendo. Então, cultura estrangeira, certeza que cai algum texto sobre isso. Conhecer estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. Essa questão de estrutura linguística, função, uso social, é basicamente, gente, você saber que existem diferenças, que o espanhol da Argentina não é o mesmo espanhol da Espanha, nem é o mesmo do México, nem é o mesmo da Venezuela, da Bolívia, do Peru. Então, conhecer que existem essas variedades é importante para que você saiba a pluralidade que é a língua espanhola, certo? As multifacetas, né, da língua espanhola, as múltiplas faces que ela nos proporciona, assim como em português. Então, às vezes, você pode pensar, nossa, mas é muito difícil, como é que eu vou conhecer 21 características, de cada país tem sua característica diferente? Não é isso, gente. Mas se você parar para pensar, o português está aí com uma variedade enorme, não só do Brasil para Portugal, ou Brasil-Angola, Angola-Portugal, ou outro país que fala português. Não, as diferenças elas existem até regionais. Daqui de Picos para Teresina tem diferença, do Piauí para São Paulo, do Piauí para o Rio Grande do Sul, do Piauí para Goiás, enfim, existe diferença. A nossa língua é viva, assim como a língua espanhola é viva, então ela está em constante transformação aí, diversidade, tá bom? Então, conhecer essas estruturas linguísticas, o que quer dizer isso? É que você conheça que existem essas diferenças. Precisa conhecer todas? Não, mas faça um esforço para você conhecer, pelo menos que lá na Argentina eles têm um dialeto próprio de uso, eles usam muito o pronome vos,
Então, eles dizem, vos trabajas en la tienda, ao invés de tu trabajas en la tienda, certo? Isso é uma característica do povo argentino. E, olha que interessante, o Enem, eles costumam sempre ter pelo menos um texto do El Clarín, que é um jornal famosíssimo lá da Argentina, né? É o El Clarín. Então, geralmente tem algum texto de lá. E eles sempre colocam alguns termos linguísticos, sempre puxando, né, a sardinha para os argentinos. Então, o modo como eles falam, beleza? Passando. Eita, que eu falo muito, a aula vai estendendo. Vamos lá. Reconhecer a importância da produção estrangeira como representação da diversidade cultural e linguística. O que é isso? Conhecer os seus artistas, conhecer as pessoas que fazem com que a língua espanhola seja preservada. O que faz uma língua ser preservada, gente, é a sua arte, são seus artistas. Então, conhecer um pouco sobre a Frida Kahlo, por exemplo, eu só estou dando um exemplo, tá? Claro que existe 1 milhão aí de artistas latinos, né? A Frida Kahlo, acredito que é uma das mais influentes, uma das mais famosas, né? A Frida Kahlo, feminista, uma mulher que sofreu muito, né? Uma grande artista da época dela, mexicana, né? Então ela carrega várias características do povo mexicano, retrata seu sofrimento nas obras. Gente, isso é interessantíssimo. Você que gosta, talvez você não goste tanto assim de espanhol, mas você gosta de história, procura conhecer um pouco mais sobre a Frida Kahlo. Ou talvez você não goste muito de espanhol, mas você gosta de artes, procure conhecer um pouco da Frida Kahlo, tá? Geografia, enfim, né? Sociologia, então nem se fala. Busquem conhecer os artistas também, tá bom? Da língua espanhola. Eu sei que vocês conhecem o RBD, né? Rebelde. Eu também conheço, gosto demais. Inclusive, aprendi muito espanhol com eles. Não tenho nem vergonha de dizer isso, pelo contrário. E já conhecia, né? Grandes artistas mexicanos também. Vamos lá. Traduzindo. O Enem não quer que você simplesmente decore regras gramaticais. Isso é importantíssimo. Muita gente pensa que tem que decorar todas as regras gramaticais. Eu trago para vocês aqui, às vezes, alguns vídeos, algumas aulas de gramática, né? De verbos, e aí vocês já ficam assustados, que vocês precisam saber de tudo aquilo, decorar tudo aquilo. E não é bem assim. Entenda, o que está sendo pedido na questão, ou seja, ele não quer que você decore as regras gramaticais. Ele só quer que você aprenda a refletir, que você saiba se situar num tempo, saiba que está falando do futuro, saiba que está falando do presente ou do passado. Saiba em que contexto, né, temporal você está. Quando não se tem uma leitura atenta, o aluno pode correr o risco de cair em pegadinhas clássicas, como palavras parecidas em espanhol e em português, que têm significados diferentes. São os famosos falsos cognatos. Ou ainda heterossemânticos, né? Também há outra nomenclatura para falso cognato. São palavras que são iguais, gente, na escrita, na pronúncia, às vezes, mas tem um significado totalmente diferente. Um exemplo clássico, embaraçada. Quando você escuta embaraçada ou quando você vê escrita embaraçada, você já pensa, bom, embaraçada, confusa. Mas não, embaraçada em espanhol significa grávida. E aí? Você vai perder a questão por uma palavra? Não, né, gente? Você pega o contexto. La mujer estaba muy contenta porque en su examen se dio que ella estava embarazada. Então, exame nenhum vai detectar, pelo menos não um exame comum, que você está confusa, está embaraçada. Não, vai detectar que ela estava grávida, que ela está grávida, ela estava muito feliz por isso. Então, peguem o contexto, não peguem somente a palavra, tá bom? Isso ajuda muito. A maioria das questões da prova de espanhol traz textos e o aluno é desafiado a entender o significado. O enunciado e as 5 opções da questão estão sempre em português, o que pode facilitar um pouco. Pode não, facilita demais. Muita gente diz, eu preferia que fosse em espanhol.
as alternativas. Mas sabe por quê? Gente, quem fala isso, eu vou dizer logo. Eu não vou generalizar, não, mas a maioria das pessoas que falam isso são pessoas preguiçosas. Sabe por quê? Porque acha que as questões do Enem, bobos, acha que as questões do Enem são só ir lá no texto, pegar a questãozinha lá, na alternativa em espanhol, e identificar onde é que está falando aquilo ali no texto, e aí diz, estava falando no texto, então vou assinalar essa. O Enem nunca vai fazer isso, gente. Pode tirar o cavalinho da chuva. Não sejam bobos, não sejam bobos. As questões em português são muito melhor, por quê? Porque faz com que você reflita no seu idioma, tá bom? O Enem não quer que você encontre no texto. Ele quer saber se você entendeu a intenção do autor, se você entendeu a opinião do autor. Outra coisa importante, a opinião do autor é quem comanda, é quem manda ali. A sua opinião de nada vale, gente. Então, por mais que a gente tenha que refletir sobre as questões, a gente tem que refletir, ele quer saber se você refletiu e você entendeu o que o autor quis dizer. Não é o que você pensa a respeito daquele assunto, não. Lá está falando sobre aborto, por exemplo. Aí, polêmico o tema, muita gente defende, muita gente discorda, enfim, né? Existe essa diferença. E aí o texto está falando sobre isso, sobre aborto. E aí você vai lá e tem uma alternativa que fala o aborto é errado. A outra diz o aborto é certo. Aí você vai na sua opinião e marca? É claro que não, gente. É a opinião do autor. É o ponto de vista do autor, do texto. Beleza? Lembrem disso. Tá bom? Então, de novo, só para recapitular. A estrutura da prova do Enem, as questões, né? Que vierem em texto, por exemplo, o texto é em espanhol, o enunciado, ou seja, a pergunta é em português, e as alternativas são em português. Isso facilita, por quê? Porque às vezes você lê o texto e você não entendeu tudo. O enunciado em português esclarece, ele resume o texto, em português para vocês. Isso é de grande valia, gente, de grande valia. Se você parar para pensar e analisar em outro idioma, seria mais difícil. Então, você já está tendo ali o privilégio de analisar a reflexão, o resumo que o Enem fez em português para você. Você está com a faca e o queijo na mão, gente. E ainda as questões em português. Então, levem isso como uma vantagem, tá bom? É muito mais vantajoso você refletir no seu idioma do que num idioma estrangeiro, tá bom?